Então vamos lá, boa tarde a todos, né? Dar início à nossa aula aí de desenho mecânico, hoje dia 23 de junho, terça-feira, turma do horário EF tarde, disciplinas vinculadas aos cursos, né, de Engenharia Mecânica, Produção e Controle de Automação, Universidade de Fortaleza, Unifor. Pessoal, eu no domingo mandei um vídeo para vocês, eu dei o start em todas as turmas praticamente ao mesmo tempo, né? Da gente começar a desenvolver o projeto final da nossa disciplina. Nossa disciplina é uma disciplina de 2 créditos teóricos, 2 créditos práticos. É uma disciplina que tem um cunho muito voltado realmente ao dia a dia do engenheiro projetista, né? Um engenheiro que trabalha com processo de desenvolvimento, processo de fabricação, que nada mais é do que desenvolvimento e análise de documentação técnica, né? Então, desenhos técnicos, layouts, tudo aquilo que a gente viu, a parte das vistas, cotas, cortes, né? E nosso projeto final não poderia ser diferente. Então, antes de eu falar especificamente do projeto, eu queria colocar para vocês as condicionantes, as regras do jogo, né? Como a gente pode falar assim, em questão da sequência das atividades. Primeiramente, é uma aplicação dos conhecimentos da disciplina de desenho mecânico no desenvolvimento do projeto. O projeto ele é individual, então cada um vai fazer o seu. A composição da nota será atribuída pela somatória dos pontos adquiridos, né, conforme a correção dos arquivos entregues. Então vocês vão observar aí, a gente vai falar já já, que são várias ações distribuídas, cada ação dela tem uma pontuação, ok? A entrega do projeto final da V3 deverá ser realizada por meio da ferramenta Unifor Online, né? Do trabalho, né? Ferramenta Trabalho Unifor Online. Dentro do prazo determinado, sem postergação ou outra forma de envio sem prévio aviso, mas, a priori, nossa entrega é via ferramenta Torpedo, via ferramenta Trabalho. Se você entrar lá no nosso Unifor Online, por exemplo, né? Dentro do nosso horário da nossa turma, trabalho, já está disponível lá projeto final da V3. Então, você já pode começar a trabalhar e realizar a entrega. Tá? A data final para entrega é dia 30/6, ou seja, terça-feira que vem, daqui uma semana. Vocês têm uma semana para desenvolver o projeto. Pessoal, não deixem para a última hora, ok? Não dá tempo. Detalhe importante. Não haverá possibilidade de entrega do projeto após o prazo estabelecido, como também não haverá realização de qualquer atividade de recuperação da V3, pois a divisão da composição da nota e entregas distintas, juntamente com o prazo de desenvolvimento, essa uma semana, mais de uma semana que vocês têm, garante ao aluno todas as possibilidades e chances de compor a nota de V3. Tá? Então, é um trabalho único de composição da nota da V3. Lembrando, a nota da nossa disciplina final, ela vai pegar a média da V1, a média da V2 e a nota da V3 e vai fazer a média dessas 3 notas para compor a nota final da disciplina. Tá? Na entrega, deverá constar todas as solicitações de cada documento conforme descrito no roteiro. Então, a gente vai ver aí qual é essa ação, como que ele deve ser entregue. O projeto poderá ser desenvolvido de forma manual ou por meio da ferramenta, do SolidWorks, que é a nossa ferramenta de trabalho. O projeto deverá ser desenvolvido de forma manual. Tal. A somatória da pontuação final dessa atividade corresponderá à nota da V3. Então, a nota do trabalho do projeto é a nota da V3. Vamos pensar qual seria o foco do nosso projeto. Então, vamos lá. No ambiente onde você está passando esse período de isolamento social, seja na sua casa, na casa de um parente, no interior, numa casa de praia, no seu trabalho, tem gente que está trabalhando mais do que ficando em isolamento. Então, onde você estiver, né, escolha um objeto no qual você poderá desenvolver o projeto mecânico do mesmo, por meio da utilização de instrumentos de medição, como, por exemplo, uma fita métrica, aquelas fitas de costura que a gente tem muitas vezes em casa, uma régua, né? Algumas pessoas podem ter aí em casa uma trena, né, de medição, ou até mesmo um taquímetro aí, dependendo de quem como trabalha, né? A partir desses equipamentos, realize as medições de peça dos componentes do seu objeto e desenvolva as etapas do desenho técnico, né? Para a escolha do objeto, deverá respeitar as seguintes condicionantes. Então, vamos lá. Para você escolher um objeto no seu local de isolamento,
no mínimo 5 peças distintas. Essas peças não incluem os elementos de máquina. O que são elementos de máquina? Lembra que a gente viu? Elemento de fixação, elemento de apoio, rolamento, mancal, eixo, mola, né? Esses elementos eles não contam como esses 5 componentes. A sua peça, o seu objeto no final, ele tem que ter pelo menos 7 componentes, porque são 5 partes distintas e 2 elementos de máquina. Então, por exemplo, você pegar aí um objeto que tem um parafuso e uma arruela, esse parafuso e a arruela já são os elementos de máquina. Você tem mais 5 elementos aí para compor o sistema. Tá? O projeto será dividido em arquivos, documentos distintos, onde cada um deles, né, pode apresentar ou não uma obrigatoriedade, eu vou explicar para vocês. Cada um terá uma nota individual já pré-estabelecida. Então, vamos lá. A gente fez aqui um roteiro de ações, a pontuação de cada ação dessa, o status dela de obrigatoriedade ou não, e um documento, a forma de envio do documento. Primeira ação. Pessoal, vou falar de forma geral, depois eu explico. Forma manual, forma software, tá? Ok? De forma geral, primeira ação. Desenhar todos os componentes do seu objeto, exceto os elementos que a gente tira da biblioteca. Um parafuso eu não desenho, um parafuso eu especifico. Eu pego na biblioteca e uso uma arruela, uma porca, né? Mas eu desenho lá as demais partes, componentes do meu objeto. Essas peças desenhadas com ponto 1, 2 pontos, e é obrigatório o envio delas. Então, você vai enviar ele por meio do arquivo próprio que gera no SolidWorks, ou quem for desenhar à mão livre vai enviar o desenho à mão livre. Desenho técnico de todos os componentes desenhados, vistas, cortes e cotas. Desenho técnico é você representar tecnicamente todos os detalhes, vistas, cotas, né, e geometrias para a composição do mesmo. Então, pontuação de 3 pontos e é obrigatório. Você pode enviar esse arquivo no arquivo do SolidWorks, em PDF ou à mão livre, tá? Dependendo de como a pessoa está fazendo. Pessoal, como exemplo para vocês, até no vídeo eu tinha colocado, mas eu vou mostrar para aqui para vocês, eu vim aqui em casa simplesmente e peguei uma panela, né? As panelas usuais do dia a dia, tem ela aí na tela desenhada também para vocês. E aí você me pergunta, né? Uma panela dessa, como que ela se enquadra no projeto? É só a gente ter calma e analisar. Então a gente pede lá, né? Que ele tenha componentes distintos. Então, primeiramente, eu fiz uma pastinha lá e desenhei todos os componentes. Deixa eu aumentar aqui. Então, tem aqui cada parte, componente da panela, tá? Então, aqui são a primeira entrega, os desenhos individuais. Posterior a isso, eu realizei a montagem, que é justamente isso aqui que está aberto aqui no SolidWorks. Feita a montagem, né? Quais são os elementos que compõem o meu elemento? Eu fui lá e fiz o detalhamento técnico dos mesmos. Então, vamos abrir aqui. Não, é esse aqui. Então, gerei a documentação técnica a partir de cada desenho, que seria a segunda entrega. Se olhar aqui, ó, tem o desenho da caçarola, de um aro que tem na panela, do suporte que prende o cabo, o puxador aqui da tampa, a tampa, né, dela de vidro e o cabo da panela. Se você observar aqui, ela tem 2, 4, 6 componentes distintos já, tá? A minha panela. E, posterior a isso, só um minuto. Aqui. Não, tá aqui. Montagem final do projeto, desenhando todas as partes componentes, incluindo elementos de máquina. Fomos lá, peguei a minha panela e desenhei ela por completo. Então, ela tem 6 componentes e os elementos de máquina. Então, se eu aplicar um corte central aqui, só para mostrar para vocês, essa panela, ela tem na composição dela, vamos aqui, não permitiu que eu pare em cima de um ponto crítico, aqui dá ok. Então, ó, vamos lá, minha panela em corte aqui. Se eu observar, ela tem aqui, ó, rebites que prendem aqui a parte do cabo. Então, são 3 rebites aqui, né, ó. São esses rebitezinhos aqui, ó, que estão fixando a minha panela. Internamente a tampa, ela tem aqui, ó, um parafuso e uma arruela, que estão discriminados aqui, ó. Parafuso e a arruela. Ou seja, ela tem 3 elementos de máquina, né? Então, vou fazer lá como nas entregas o desenho da montagem do mesmo
ele representa uma das entregas. Só um minuto. Né? Montagem, um ponto obrigatório. Arquivo do SolidWorks ou a mão livre. Essa primeira optativa é um documento para quem for trabalhar de forma por software. Por que por software? Não tem como você fazer um PDF 3D quem for fazer a mão livre. Então, existe a opção aqui de você fazer a montagem, né? E gerar o PDF 3D lá da sua panela. Então, quando você abrir aqui, ó, por exemplo, você pode gerar lá o PDF 3D da mesma. Ele vale um ponto aí em função da sua montagem. Só fechar ele aqui, que ele está pesando aqui. Não. Pronto. Explosão, montagem do arquivo. Optativo também. A vista explodida você pode fazer a mão livre. Tá? Eu fiz aqui de duas formas para usar como exemplo para vocês. Então, eu peguei aqui uma folha e coloquei uma explosão. Né? Nessa explosão, eu já fiz a representação dos elementos de máquina, que vai ser um item que vai ser solicitado aqui agora. Ó. Lista de componentes, é obrigatório. Você faz a mão livre também. Eu fiz essa montagem também na explosão, só um minuto. E fiz também vista em corte. Peguei aqui uma opção onde a minha montagem, apliquei um corte, eu vou mostrar para vocês, fiz a identificação dos componentes e gerei a lista de material da mesma. Então, são duas formas de apresentação da vista explodida. A vista explodida também, você vai deixar ela salva dentro do software lá, né? Então, por exemplo, aqui, eu fiz a montagem, gerei aqui, né, o arquivo de explosão, tá? Gerei esse arquivo de explosão, e aí ele fala aqui a questão da entrega. Vamos lá. A animação da vista explodida, ela é uma optativa, infelizmente só para quem trabalha com software. Se você olhar aqui, então, eu posso gerar um vídeo. Tem aqui um videozinho, ó, da explosão da panela. Vai aparecer aí, só um instantinho, pronto. Tem aquela animação, aquele vídeo que a gente tem da explosão da panela. Então, aí, gerar animação. Seria uma outra opção de entrega. Tá? Temos também a opção da análise de movimento, um vídeo da análise de movimento. A análise de movimento também, quem for fazer a mão livre, não tem a possibilidade de fazer a mão livre, né? Ou seja, isso aqui é exclusivamente para quem fazer o software. Por que eu não fiz um ensaio de movimentação de uma panela? Porque uma panela é estática. Então, dependendo do objeto que você vai desenhar, tem que ver se ele atende a todas as expectativas, né? Por exemplo, eu sabia que a panela não tem como fazer um estudo de movimento. A panela não tem nada articulado. Ela não mexe nada. Em compensação, eu abri aqui, por exemplo, estava fazendo outro projeto paralelo. Eu fiz aqueles varal de chão, secar roupa. Vamos abrir aqui. O varal de chão ele já tem partes móveis, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu só ele abrir aqui completo. Né? Ei, professor. Oi. Como é que muda a cor da peça, que eu não consegui? Aqui eu adotei material. Por exemplo, deixa eu abrir essa peça aqui, ó. Eu vim aqui, ó. Aqui, na verdade, ele está sem material, ó. Eu adotei cor. Você pode vir aqui na onde você monta o objeto. Botão direito aqui, editar material. Então, quando você edita material, você vai colocar uma composição de material para ele, né? Ó. Então, posso falar aqui, por exemplo, que ele é de madeira, bordô aqui, um móvel. Olha lá, ó. Ele ficou como se fosse de madeira, ó, né? Isso é aplicação de material. Eu posso trabalhar a aparência. O que é a aparência? Eu venho aqui nessa lateral, ó, e eu posso colorir algumas regiões. Por exemplo, eu vou pegar essa varetinha aqui, ó, e vou colocar ela aparência sólido, pintado de vermelho. Agora ficou vermelha. Vou colocar essa aqui. O ideal seria alterar o tipo de material depois que ela está pronta ou quando a gente está começando a fazer o desenho? Não, depois que você tiver a peça montada. É na peça, não é na montagem. Porque é interessante e é engraçado você trabalhar o material.
Quando você coloca a composição, por exemplo, esse aqui vai ficar dessa forma, né? Ó, se eu voltar lá na minha montagem agora, ele já vai alterar os dois aqui, ó, porque ele se repete. Quando eu aplico o material em tudo, depois da minha montagem, eu tenho a opção de vir aqui, ó, avaliar propriedades e massa. Ele vai trazer para mim, ó, o peso do meu objeto. Aqui no caso, ele está dando 3.455 gramas, como se estivesse fazendo 3,5 kg. Porque, na verdade, a gente colocou umas madeiras aqui, né? Ele é de alumínio. Se eu voltar lá na minha peça e vou editar o material dela aqui, ó. Molde não é uma madeira pesada. Editar material. Vamos colocar uma liga de alumínio aqui, ó, a 6160. 6061 é uma liga estrutural de alumínio, 661. É o mesmo que usa em quadro de bicicleta, por exemplo. Tá aqui ele. Ficou amarelo? Ficou, porque a gente colocou uma aparência. Posso vir aqui e remover essas aparências, ó. Remover essa aparência, remover essa, né? Pronto. Salvar ele aqui. Reconstruir sempre, né? Não precisa mandar uma mensagem para o professor, só ler. Reconstruir. Dá o ok aqui. Vamos aqui, ó, propriedades de massa. Agora ficou mais pesado ainda, ó, 4,652 kg. É porque eu deixei ele maciço aqui, eu não transformei ele em peça oca, em tubo, né? Ó. Se eu transformar ele num tubo aqui, ó, casca, vou deixar aberto só esses dois orifícios, com uma espessura aí de 1,5 milímetros, por exemplo. Então, ok. Ó, ele ficou tubular, né? Ó, vazio. Tem até os furinhos lá de dentro, ó, você consegue ver aqui, ó. Né? Vamos colocar na posição, vamos salvar. Voltar lá na montagem. Sim. Propriedades de massa. Olha aí, já caiu para 3.700, né? É que os demais elementos eles estão maciços ainda, tá? Então é interessante você colocar material caso você vá fazer uma análise dessa, né? De volume, de peso, de área. Então aí a gente coloca características. Tá? E renderização, né? Ah, se esse meu suporte não vai ser de alumínio, vai ser de uma cor pintada, eu vou lá e coloco a aparência de cor pintada em todos eles. Então isso aqui, por exemplo, é um varal desses de chão, né? Esse varal, ele tem a possibilidade de simular movimento. Eu tinha travado ele aqui, mas quer ver? Ó, vamos tirar esse aqui. Esse exemplo aí poderia ser usado por nós, no caso, né? Pode, sem problema algum. Tipo, se eu quiser usar ou isso aí, ou a panela, não tem problema não, né? Não, não. Beleza. Aí o pessoal acha assim, o varal desse é simples, né? Tipo, aqui seria o estudo do movimento dele, né? Ó, eu poderia fazer todas as articulações dele. Eu tinha deixado ele preso, por isso que ele tá todo travado aqui. Eu travei para a gente poder ficar mexendo na aula e não ter problema. Mas, por exemplo, um simples varal desse, quando eu estava fazendo a documentação dele aqui, ó, a lista de componentes dele, se eu não me engano, deu 50 componentes, ele. Porque tem muita peça que se repete. Então, aqui, ó, por exemplo, ele tem 12 espaçadores, que é uma pecinha que fica entre os tubos, e 12 arruelas, né? Eu substituí ali onde tinha os pinos, eu coloquei porca-arruela e parafuso. Isso é uma adaptação que vocês podem fazer no projeto de vocês. Se eu tenho um pino lá, eu vou trocar para uma arruela e parafuso, entendeu? De fixação, vou colocar uma porca. Então, você pode fazer pequenas alterações no seu projeto, não tem problema. Então, esse nosso objeto aqui, ó, nesse varal aqui, ele deu quase 50 peças, uma aqui das 50 peças. Tá? São 11 componentes distintos. Dos 11 componentes distintos, 4 são elementos de máquina. Né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individuais. Né? Então, são várias opções. Pessoal, já escutei assim, já conversei com alguns alunos que me procuraram, né? Pedindo sugestão, mostrando ideias. Tem muita gente pegando objetos de casa mesmo, móvel, cadeira, muitos brinquedos. Teve gente que pegou brinquedo, né? Que dá para você montar. Então, analise, veja algum objeto lá. Oi. Eu estou fazendo um guarda-roupa. Aí não tem aquela dobradiça que a gente usou. Eu posso utilizar um exemplo daquela dobradiça para fazer o meu guarda-roupa? Pode. Se as dimensões, as proporções dela encaixar, sem problema nenhum. Pode sim, sem problema algum. Entendeu? Ok. Legal. Pessoal, só um comentário que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem e ficar claro para todo mundo. Primeiramente, se vocês fazerem a somatória aqui, ó,
dá um total de 13 pontos. Mas nossa nota máxima da atividade é de 10 pontos. Por que a gente fez isso? Para a composição da nota, existem 4 opções obrigatórias, então elas estão em vermelho aqui. Essas opções obrigatórias atendem tanto ao pessoal à mão livre quanto ao software. Ela compõe 8 pontos. E você tem mais 4 opções optativas que totalizam 5 pontos. Só que quem for fazer a mão livre só vai conseguir fazer optativa essa explosão da montagem, que aí completaria os 10 pontos. Porque não tem como você fazer um PDF 3D, nem vídeos de animação à mão livre, né? Então, o que acontece? O ideal seria o correto seria você fazer as 4 obrigatórias, mas essa optativa era explodida, tá? Outro detalhe, a pontuação optativa máxima que pode ser adquirida é de 2 pontos. Como assim? Se algum aluno optar em não fazer alguma etapa dessa que é um pouco mais trabalhosa, né, e querer repetir mais os vídeos, o máximo de optativo são 2 pontos. Então, ou seja, se o aluno deixar de fazer, por exemplo, o desenho técnico, ele pode conquistar os 2 pontos das peças, 1 ponto da montagem, 2 pontos da lista de componentes, né, ou seja, 5 pontos, e aí mais 2 pontos optativos, por exemplo, essa é a explodida, 7 pontos. Então, a nota máxima dele vai ser 7 pontos. Não adianta ele fazer todas as optativas. O máximo de optativas são 2 pontos. Tá? E aí fica a critério de vocês, escolher qual é mais que adequa ao seu projeto. Pensem sempre naquela questão de apresentação. Ah, eu fiz uma panela, não tinha como eu fazer uma animação de movimento de uma panela, fazer a tampa entrando e saindo. É apenas um encaixe, entendeu? Não seria viável, não agrega valor ao meu projeto. Agregar valor, o vídeo da explosão. Aí sim nós fizemos, entendeu? Então tem essa variação de pontuação, porque dependendo do seu projeto, ele vai se adequar à característica da entrega. Ok? Alguma dúvida? Vamos responder umas perguntas aqui. Pessoal, existem aqueles trilhos de gaveta no software? Não. O trilho de gaveta, ele não é um elemento de máquina, ele é um componente que alguém desenvolveu, você tem que desenhar, né? O trilho das gavetas lá. Com a importância da beleza do desenho, estética, composição na nota. Tem uma parte aqui, ó. Ó, PDF 3D, montagem final com a renderização dos elementos. Então, renderização, por exemplo, quando eu fiz o desenho da panela aqui, só um minuto. Vou botar do varal aqui. Vamos abrir aqui a panela. Notem vocês mesmos a diferença que dá. Por exemplo, ó, essa aqui é a panela real, né? Está aqui na mão de vocês, está até suja. Ó. Né? Questão de aparência e questão que está aparecendo no software. Então, por exemplo, se eu viesse aqui nesse componente, deixasse ele inteiro, numa coloração aí cinza, né? Até o teflon aqui de dentro, né? Tinha colocado. Vamos colocar aqui. Vou, na verdade, remover a aparência. Vai ficar assim. Vamos voltar lá nela. Vou pegar o cabo aqui, ó. Vou remover a aparência dele. Vamos voltar aqui na tampa. Ó. A tampa eu coloquei ela de vidro, ó, né? Se observar, ela é translúcida aqui. Vou abrir ela aqui. Coloquei o material dela, ó, sendo vidro. Vou remover o material. Vou voltar aqui. Vou pegar aqui essa tampinha. Vamos remover o material dela. Aparência, né? Desculpa. Então, se você olhar aqui, ó, olha como ficaria aí o desenho da panela. Eu, particularmente, acho sem graça. Ainda ficou aqui o aro de inox, ele ainda ficou na cor. E não dificulta nada você ir lá e colocar uma coloração, colocar uma aparência, faz da parte estética, né? Ele entraria nesse ponto aqui, como a gente mostrou do projeto. O PDF 3D com a renderização dos elementos, né? Renderização é a prototipagem virtual, você renderizar, colocar uma aparência.
Então, não temos mais prova, encerraremos tudo dia 30. Exatamente. A partir do dia 30, eu vou receber os trabalhos, aí eu vou tentar corrigir até a próxima aula, não sei se eu vou conseguir, aí eu vou apresentar a nota final para vocês, e aí vai ficar pendente o quê? A possibilidade dos alunos que não tiveram acesso ao software, ou aqueles que quiserem fazer mais alguma atividade para conhecimento, usando a ferramenta de forma presencial, terão as aulas práticas presenciais a partir do dia 6 de julho. Essa é a única coisa que teria posterior, mas não influencia na sua AV3. Mais alguma pergunta? Vou até fechar logo aqui para não... Professor, Oi. eu havia conversado com o senhor essa semana passada, né, sobre o grampo de fixação, né? Ah, sim. Mas eu fiquei na dúvida depois que o senhor passou as normas, inclusive falei hoje de manhã com o senhor, perguntando sobre se tinha um eixo e considerava o eixo e o parafuso, né? Isso. Mas depois o senhor comentou aqui sobre 5 componentes mais 2 elementos. Como é que ficaria? Ele usa 2 nas laterais, né? O eixo. Acho que são 4 lá, né? Não lembro agora. O que eu estava fazendo, ele usava o eixo pelos meus cantos. 1, 2, 3, 4. Seriam 6 peças. São 6 peças. Mas já contando com o eixo, né? Faz Com o o eixo e o seguinte, parafuso. tem um lateral dele lá, que você tem... É como se fosse a barra aquela barra transversal, né? Do parafuso. Isso. Ele tem 2 pesozinhos nas pontas, né? Coloca o Exatamente. parafuso fixando eles. Acrescenta alguma coisa no seu projeto que dá certo. Entendeu? Tá. Por exemplo, Certo. a parte do grampo lá, né, o C, você pode fazer aquela parte do recartilhado, uma parte encaixada, por exemplo. Entendi. Tá. Se um revestimento, sei lá, de borracha, alguma coisa. Pode pensar. Pessoal, Entendi. é interessante vocês terem criatividade também de fazer alguma alteração. Por exemplo, um aluno comentou comigo sobre a questão do porta-retrato. Aí foi justamente isso. O porta-retrato, ele não tem todas as partes componentes, mas aí ele fez ter. Ele colocou uma parte articulada, ele colocou uma iluminaçãozinha, um LED, né? O compartimento da pilha. Então, ele foi desenhando componentes a mais que aí adequou o projeto. Então, vocês podem encaixar, né? Como sugestão, é você imaginar em casa. Tipo assim, eu gostaria que vocês olhassem, analisassem, para não ter também, chegar no meio do projeto e encontrar dificuldades. Por exemplo, comentaram comigo um ventilador. Vou fazer um ventilador. Beleza. Mas comece então por aquela tela inicial, que é o mais complexo, né? Se você fizer ela, porque você faz todas as peças e depois não faz daquela tela. Aí você mata seu projeto, você vai mudar seu projeto, você já gastou um tempo, né, uma energia em outras partes. A sugestão que eu dou é vocês analisarem antes e fazerem, pensarem. Móvel, cadeira, estante, brinquedo, uma cadeira, tem muito de fazer cadeira, o varal, tinha uma menina que tinha um quadro, se eu não me engano, e era um quadro com várias peças, coisas que ela está fazendo. A porta, se desenhar uma porta na sua casa, a porta, ela tem maçaneta, ela tem a parte da chave, tem parafuso, tem as dobradiças. Que mais? Uma prateleira que tem um mão francesa, alguma coisa. Tem muita coisa que vocês podem... Uma cortina, talvez, não sei. Tem que analisar, né? Eu falo essa cortina porque ela tem um mecanismozinho lá da cordinha de você puxar, girar, entendeu? Então, vocês conseguem ver muitas opções aí em casa. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, Oi. se a pessoa escolher para fazer o ventilador, a parte elétrica interna, ou seja, a bobina, é um elemento de... né? Não, você não precisaria detalhar ele. Você detalharia externamente as partes componentes. Você faria ali, né, a base, o botão de acionamento, a coluna, a capa do motor, né? Aquele bilotinho de trás que a gente faz ele girar, a hélice, as capas, entendeu? Não, mas é um ventilador de teto. Ah, um ventilador de teto? Não, você não precisaria detalhar internamente, não. Mas seria interessante o ventilador de teto. Beleza, então. Interessante. Aí, por exemplo, o ventilador de teto. Você pode fazer o vidro explodido, você pode fazer a animação de movimentação, que ele tem, né, peça móvel. Interessante. É preciso colocar lâmpada, essas coisas não, né, Usa professor? como componente. Faz um globo lá, né, uma cúpula, alguma coisa, né?
Como se fosse um dos componentes? Show, entendi. Entendeu? Mais alguma coisa, pessoal? Pessoal, usem o tempo a favor de vocês. Não deixem para a última hora. Você deixar para a última hora não dá tempo. Veja que são várias ações, várias atividades. Vocês vão fazendo elas. No final, vocês compactam tudo, zipa ou anexa todas elas lá no fórum online e envia por meio da ferramenta Trabalho. Vão fazendo. Nossas próximas aulas. Então, a gente teve aula hoje, terça-feira, dia 23, teremos aula de quinta-feira, dia 25, e na terça-feira, no dia da entrega. As próximas aulas eu estarei à disposição, né, nesse tempo que a gente tem aqui para poder demonstrar coisas para vocês, como também o tempo todo lá pelas ferramentas, né, Torpedo, WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, para dúvidas. Então, as nossas aulas, as próximas aulas, eu vou chamá-las de reuniões de projeto, onde eu vou estar presente para auxiliar vocês em alguma dúvida de execução, de como desenhar uma peça, né? Ah, eu estou desenhando aqui, mas eu vi que está faltando algum elemento, vamos tentar criar um elemento para adequar ele, tá? Então, usem o tempo com criatividade. Se vocês quiserem começar a desenvolver agora e terminar ele antes de dormir e quiserem entregar antes de dormir, antes de você dormir, você termina a sua disciplina. Então, é com vocês agora, ok? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tranquilo? Alguém tem mais alguma consideração? Ok, pessoal. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, bom trabalho. Até quinta. Até mais, professor. Até mais.